Sejam todos bem-vindos à Retrospectiva 2021. Um ano marcado por muitas disputas judiciais, políticas e, já a terminar, alguma nostalgia e tristeza. Ainda assim, conseguimos ultrapassar as adversidades e chegar ao final do ano marcado pela pandemia da Covid-19, que não deixou que as coisas voltassem à normalidade.
Permaneça em nossa companhia e siga ao detalhe as notícias que marcaram o ano que agora termina. Este ano que agora termina não voltou a ser favorável para a empresária Isabel dos Santos. A fila do ex-presidente angolano voltou a sofrer uma nova derrota, mas dessa vez na justiça francesa, onde o Tribunal de Recurso de Paris indeferiu o recurso apresentado pela Vidatel, pertencente à empresária angolana, que terá de pagar perto de 339,4 milhões de dólares a PT Ventures, uma empresa agora detida pela Sonangol. O processo de anulação tinha sido interposto pela empresa de Isabel dos Santos. A sentença foi proferida há quase 2 anos. Em comunicado, a Sonangol adianta que, no âmbito do processo contencioso entre os acionistas da Unitel, o Tribunal de Recursos de Paris proferiu a favor da PTV Ventures, empresa integralmente detida pela petrolífera angolana. A decisão final no processo de anulação interposto pela Vidatel Limited, entidade detida pela engenheira Isabel dos Santos, a Sonangol recorda que, em 20 de fevereiro de 2019, a Câmara de Comércio Internacional já havia decidido a favor da PTV Ventures uma indemnização em mais de 330 milhões de dólares relativo à diminuição no valor das ações da PTV Ventures na Unitel. A Unitel era uma das joias da coroa de Isabel dos Santos, mas desde o ano passado tem como acionistas maioritário a Sonangol, depois da Justiça lhe ter retirado o controle da empresa. O contencioso entre a estrutura de acionistas arrasta-se já há vários anos na Justiça. Os confrontos ocorridos a 30 de janeiro na localidade de Cafunfo, na província da Luanda Norte, que causaram um número ainda indeterminado de mortos, também marcou o ano que agora termina. Até agora, não ficou claramente definido quantas vítimas mortais resultaram daqueles confrontos, sendo que a Polícia Nacional apontou para 6, enquanto os familiares e organizações da sociedade civil apontam para mais de 20 vítimas e um número ainda por identificar de desaparecidos. A UNITA, maior partido na oposição angolana, referiu que pelo menos 28 pessoas morreram de forma bárbara, hedionda e fria e 18 ficaram feridas nos incidentes em Cafunfo, que as autoridades angolanas consideram um ato de rebelião. Num extenso relatório de 10 páginas sobre o massacre de Cafunfo, apresentado em conferência de imprensa em Luanda, os deputados da UNITA pediram responsabilidades aos atores do massacre. O documento, que contraria a versão de ato de rebelião e fala em protesto com 93 manifestantes, foi compilado por 5 deputados da UNITA, que foram impedidos pelas forças de ordem e segurança de entrar para a vila mineira de Cafunfo e ficaram retidos durante 4 dias a 5 quilómetros da região. A polícia afirmou que cerca de 300 pessoas ligadas ao movimento do protetorado da Luanda Chokwe, que há anos defende a autonomia daquela região rica em recursos minerais, tentavam invadir a 30 de janeiro uma esquadra policial, ação que levou as forças de ordem e segurança a defender-se, atingindo mortalmente 6 pessoas. O Presidente da República anunciou em março, no Conselho de Ministros, uma revisão pontual da Constituição para assegurar a estabilidade de Angola. Foi nessa altura que João Lourenço falou também pela primeira vez dos incidentes em Cafunfo ocorridos a 30 de janeiro. De acordo com o Presidente João Lourenço, no arranque dos trabalhos da segunda sessão ordinária do Conselho de Ministros em Luanda, o objetivo desta proposta de revisão pontual da Constituição era de preservar a estabilidade dos seus princípios fundamentais, adaptar algumas das suas normas à realidade vigente, mantendo-a ajustada ao contexto político, social e econômico, clarificar os mecanismos de fiscalização política e melhorar o relacionamento entre os órgãos de soberania, bem como corrigir algumas insuficiências. Depois de uma profunda reflexão e um estudo apurado, mas sobretudo da experiência resultante da sua aplicação, nos termos do artigo 233 da Constituição da República Angolana, decidi tomar a iniciativa de revisão da Constituição, cujos termos serão vistos na presente sessão do Conselho de Ministros e posteriormente remetidos à Assembleia Nacional para os devidos efeitos,
indicou o chefe de Estado. João Lourenço justificou as alterações com a necessidade de preservar a estabilidade nacional e os valores do Estado de Direito e democrático. Segundo o Presidente da República, seria feita uma revisão pontual que incidia na clarificação do modelo de relacionamento institucional entre o Presidente da República, enquanto titular do Poder Executivo, e a Assembleia Nacional no que se refere à fiscalização política, bem como a consagração do direito de voto aos cidadãos residentes no exterior. Entretanto, a primeira revisão ordinária parcial da Constituição da República de Angola foi aprovada 11 anos após a sua entrada em vigor. O texto aprovado, com uma maioria qualificada de 2/3, obteve 152 votos a favor, todos do MPLA, partido no poder, nenhum contra e 56 abstenções, todas dos partidos da oposição. Mais de 2 milhões de angolanos continuam a ser afetados pela fome seca, tal como indicou o relatório da Organização das Nações Unidas. Entre as vítimas, há mais de 500 mil crianças com menos de 5 anos, numa altura que a ONU estima que o ano que agora termina, a situação piorou bastante. Angola também tem sido atingida pelos efeitos das alterações climáticas. Isso tem afetado as populações mais a sul do país, sobretudo a nível econômico e também na agricultura. Os criadores de gado, por exemplo, continuam a sofrer perdas significativas e têm sido aliciados a vender os seus animais abaixo do valor de mercado. Milhares de famílias têm sofrido com a situação e, inclusive, as aulas já tiveram de ser interrompidas em algumas localidades. Contudo, o maior problema é mesmo a escassez de alimentos, que já levou a uma grande onda de solidariedade por todo o país. Em maio do ano em curso, o Presidente da República, João Lourenço, visitou duas das principais províncias afetadas pela seca, nomeadamente o Namibe e o Cunene. Nestas visitas, foram anunciados avultados investimentos para combater a seca na região. Entretanto, vários analistas e organizações da sociedade civil dizem que o Estado deve encarar a situação alimentar e da seca nas províncias da Huila, Namibe, Cunene e Cuando-Cubango com maior preocupação. Por este facto, tem apelado ao Executivo, liderado pelo Presidente João Lourenço, a decretar o estado de emergência, pelo facto das zonas afetadas haver também relatos de morte de pessoas e de gado por falta de água e alimentação. O ano de 2021 fica também marcado pelo encerramento de 3 canais de televisão, colocando no desemprego mais de 700 profissionais. Estamos a falar da TV Record, Zap Viva e Vida TV, cujas emissões foram suspensas pelo governo angolano a 19 de abril do ano em curso. De acordo com a nota do Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, distribuída à imprensa na altura, os órgãos de comunicação social acima mencionados estavam a operar ilegalmente. Para alguns analistas, a lei não deveria ser retroativa, uma vez que alguns canais estavam a operar à luz das regras anteriores. Entretanto, com o encerramento desses canais, perto de 700 profissionais, entre eles chefes de família, perderam os seus empregos e a fonte de rendimento das suas famílias. Segundo denúncias de alguns cidadãos, a decisão do encerramento dos canais televisivos em Angola deriva de uma questão política e não administrativa. O Major Pedro Lussat é o protagonista de uma burla que lesou o Estado angolano em mais de 60 milhões de dólares num processo de dezenas de páginas que conta com um longo elenco de 51 arguidos e 213 testemunhas. A Procuradoria-Geral da República deteve mais de 20 oficiais, entre os quais o comandante da Casa de Segurança do Presidente da República na província do Cuando-Cubango. Estas detenções, realizadas no âmbito da Operação Caranguejo, iniciada na sequência da detenção em Luanda de um major da Casa de Segurança do Presidente da República, encontrado com elevadas somas monetárias em euros, dólares e kwanzas guardadas em malas na sua residência. A PGR anunciou a 24 de maio passado que foi aberto um processo que envolve oficiais das Forças Armadas angolanas afetos à Casa de Segurança do Presidente da República por suspeita do cometimento dos crimes de peculato, retenção de moeda, associação criminosa,
e outros. A nota da PGR frisava que, no âmbito do referido processo, foram apreendidos valores monetários avultados guardados em caixas e malas na ordem de milhões em dólares norte-americanos, em euros e em kwanzas, bem como residências e viaturas. O chefe das finanças da banda musical da Presidência da República, Major Pedro Lussat, terá sido detido em posse de 2 malas com 10 milhões de dólares e 4 milhões de euros, supostamente a tentar sair do país. Na sequência da investigação, o Presidente da República exonerou 7 oficiais da sua Casa de Segurança e demitiu o responsável máximo e Ministro de Estado, Pedro Sebastião. Há cerca de um ano que 4 dos candidatos que perderam o concurso à presidência da Comissão Nacional Eleitoral pediram a nulidade do processo e a suspensão da tomada de posse do novo presidente Manuel Pereira da Silva Manico. Em causa estaria o perfil do candidato Manuel Pereira da Silva e alegadas irregularidades na candidatura. Entre os queixosos estava o juiz conselheiro do Tribunal Supremo de Angola, Agostinho Antônio Santos. 11 meses depois, a Câmara Administrativa do Supremo ainda não se tinha pronunciado sobre o assunto. Devido ao silêncio, os queixosos recorreram ao Tribunal Constitucional, alegando, entre outras irregularidades, a denegação de justiça e omissão de julgar o processo por parte do Tribunal Supremo. No entanto, a imprensa aponta para a publicação em breve de um acórdão do Tribunal favorável aos queixosos. O novo presidente da CNE é tido como pró-MPLA e não é bem visto entre os partidos da oposição. A tomada de posse de Manuel Pereira da Silva, a 19 de fevereiro, foi viabilizada com 111 votos dos deputados do MPLA. Os partidos na oposição abandonaram o Parlamento. Sobre Manuel Pereira da Silva, pesam acusações de gestão danosa do erário público quando era o presidente da Comissão Provincial de Luanda, a maior praça eleitoral do país, cargo que desempenhou até se candidatar à liderança da Comissão Nacional Eleitoral. O presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, chegou a denunciar que estava a ser alvo de perseguição política do MPLA e do presidente da República, João Lourenço, que estariam a manipular o Tribunal Constitucional para afastá-lo da liderança da UNITA, maior partido da oposição em Angola. Adalberto Costa Júnior deu-se abraços com várias acusações, entre elas de militantes da própria UNITA que o acusaram de ter desviado 400 milhões de kwanzas. O montante, segundo os queixosos, era destinado para a compra de uma vivenda luxuosa em Portugal. Por outro lado, Adalberto Costa Júnior vê o seu nome envolvido numa queixa-crime feita por outro militante da UNITA, Rui Manuel Galhardo da Silva, que insiste em ver o presidente do maior partido da oposição no banco dos réus a responder por tentativa de homicídio. Em entrevista à televisão pública de Angola, à saída da PGR, Rui Galhardo garantiu que a queixa-crime apresentada contra o presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, nunca foi arquivada, conforme tinha sido afirmado em outubro do ano em curso pelo porta-voz da Procuradoria da República, Álvaro João, à imprensa. Galhardo, que tem tido sempre os microfones da TPA abertos para apresentar a sua versão dos factos sem que o acusado se pronuncie, disse mesmo que recebeu garantias do Procurador-Geral da República que o seu caso vai avançar e que Adalberto Costa Júnior será levado às barras do tribunal. Para a UNITA, essas ações visam manchar o nome de seu líder num claro assassinato de caráter que Adalberto Costa Júnior tem sido alvo. Este ano ficou marcado também com a morte do político angolano Raul Danda, deputado da UNITA, que morreu no dia 8 de maio em Luanda, vítima de doença aos 63 anos. Raul Danda, que até desempenhava as funções de primeiro-ministro, sombra da UNITA, foi jornalista, professor e escritor angolano que atualmente ocupava o papel de deputado na Assembleia Nacional pela UNITA. Licenciado em Gestão de Empresas e Ciências Económicas pela Universidade Lusíada de Angola, Raul Danda chegou a ser chefe da bancada parlamentar da UNITA e vice-presidente do Partido do Galo Negro.
Natural de Cabinda, nasceu a 13 de novembro de 1957, sendo um acérrimo defensor desta província. Trabalhou 7 anos na Embaixada dos Estados Unidos em Luanda. Em 2006, ficou 29 dias detido, tendo sido acusado de crimes contra a segurança do Estado que nunca foram provados judicialmente. Também foi ator e participou em várias telenovelas de produção angolana. Entretanto, a sua morte teve imensas reações, tanto da classe política, do partido no poder, da oposição e também da sociedade civil. O Presidente da República pediu desculpas públicas às vítimas do massacre de 27 de maio de 1977 e aos seus familiares. No seu discurso, proferido no dia 26 de maio para anunciar os resultados da Comissão Reconciliação em Memória às Vítimas dos Conflitos Políticos, o Presidente João Lourenço reconheceu que a resposta do Estado ao que considerou tentativa de golpe de Estado de 1977 foi desproporcional e vitimou inclusive inocentes. O chefe de Estado angolano disse que o momento agora não é de se apontar dedos. Envolvidos mais de 4 décadas do massacre, o Estado quebrou finalmente o silêncio e pediu desculpas públicas às vítimas e aos seus familiares. João Lourenço encorajou na ocasião outros atores que participaram nos conflitos políticos a terem o mesmo procedimento. A juíza Luzia Sebastião denunciou a existência de muita interferência política na indicação de juízes para o Tribunal Constitucional. A juíza jubilada do Tribunal Constitucional proferiu estas palavras a 19 de agosto durante o seminário da Associação dos Juízes de Angola. A juíza jubilada Luzia Sebastião referiu que de momento não há interesse para se alterar a interferência política existente na indicação de juízes para o Tribunal Constitucional. Caso houvesse, teria sido feito na última lei de revisão constitucional. A revisão cingiu-se à idade dos juízes, alteração da qual a juíza expressou a sua discordância. A juíza referiu também que para o Tribunal Constitucional devem ir pessoas maduras. Por um lado, com uma longa experiência de exercício da magistratura e, por outro, exercício da advocacia, porque aquele tribunal tem muito poder e decide questões muito, mas muito importantes da vida do país. De referir que em cerimónia protocolar realizada na tarde desta sexta-feira, 20 de agosto, no Salão Nobre do Palácio Presidencial, a juíza presidente do Tribunal Constitucional, Laurinda Jacinto Prazeres Monteiro Cardoso, tomou posse no seu cargo. Perante o chefe de Estado, a juíza presidente do Tribunal Constitucional, nomeada ontem por decreto presidencial, jurou cumprir com zelo a missão que lhe foi confiada, respeitando os preceitos da Constituição da República de Angola. Ainda este ano, a UNITA, o Bloco Democrático e o Projeto Político para já servir Angola rubricaram a 5 de outubro os documentos que formalizam a criação da plataforma Frente Patriótica Unida, coligação destinada a disputar as eleições gerais de 2022 e que pretende tirar o MPLA do poder. Excelentíssimo Sr. Presidente da UNITA, Adalberto da Costa Júnior, e líder deste amplo movimento FPU. Excelentíssimo Sr. Abel Epalanga Chivuco, digno coordenador do projeto Para Já. Excelências, senhores deputados, senhores embaixadores e membros do corpo diplomático, distintas autoridades tradicionais, representantes da sociedade civil, decididas delegações das direções e membros da UNITA, do Para Já Servir Angola e do Bloco Democrático, distintas convidadas e convidados, minhas senhoras e meus senhores. Com a nobreza e resiliência que caracterizam este ato
elevo a minha voz em representação do Bloco Democrático para dirigir a todos os presentes uma profunda saudação e, em meu nome pessoal e do Bloco Democrático, expressar a nossa profunda gratidão pela vossa presença. A nossa presença só é possível aqui pelo facto de todos vós estarem decididos a contribuir para a mudança em Angola. Saúdo patriótica e efusivamente os meus parceiros da liderança da FPU, engenheiro Adalberto Costa Júnior, Dr. Filomeno Vieira Lopes. Saúdo patriótica e fraternalmente todos os presentes neste ato em representação da UNITA, do projeto político para já servir Angola e do Bloco Democrático. Saúdo respeitosamente todos os convidados presentes nesta sala e, em particular, os representantes do corpo diplomático acreditado em Angola. Tal como consta do nosso programa, cabe-nos tecer breves palavras, porque a organização determinou que o discurso principal deve ser feito pelo líder da Frente Patriótica, Adalberto Costa Júnior. Por isso, vou tecer muito breves palavras. Primeira consideração: os atores da história nem sempre têm a percepção real da importância transcendental dos seus passos e dos seus atos no momento em que o fazem. São as gerações posteriores que reconhecem os seus feitos pelos resultados que eles desempenham. É por isso que este nosso ato de relançamento da Frente Patriótica Unida faz parte da história. Temos que provar que valeu a pena termos constituído a Frente Patriótica Unida. Não é? Não é por acaso que, irracionalmente, durante os anos de 2019, 20 e 21, o regime tentou impedir um segmento não negligenciável de cidadãos de poderem participar na vida política nacional, tentando inviabilizar a legalização do projeto político para já servir Angola. Mas aqui estamos, de pé de cal, prontos para servir o país. Provamos com resiliência, determinação, mas coragem. E por isso, permitam-me felicitar todos os membros, simpatizantes e amigos do Para Já Servir Angola. Este ano de 2021, mais uma vez, irracionalmente e vergonhosamente, o regime tentou determinar o rumo e a liderança de um partido de mais de 50 anos, a UNITA. Falharam. Mais uma vez, a UNITA provou maturidade, coesão e sentido de propósito. Por isso, permitam-me felicitar todos os membros, amigos, simpatizantes e a liderança da UNITA por esse feito. Segunda consideração: 2021 continuou na senda das frustrações do povo angolano. Do ponto de vista psicomoral,
O país hoje não tem fé. Os cidadãos perderam a esperança. Os jovens já não sonham. E o pessimismo fez com que as pessoas vivem o dia a dia e desistiram do futuro. É nossa obrigação transformar esse estado de espírito psicomoral em fé, em ânimo, sobretudo fazer com que os angolanos acreditem que somos nós próprios que temos que construir o nosso país e construir as nossas felicidades. Meus ilustres, Abel Epalanga Chivucuvuco, coordenador do Para Já Servir Angola, Filomeno Vieira Lopes, presidente do Bloco Democrático, digníssimos representantes institucionais aqui presentes, representantes dos partidos políticos, autoridades religiosas e tradicionais, dignos representantes do corpo diplomático, organizações da sociedade civil, senhores jornalistas, e aproveito também para estender aqui um caloroso abraço e uma saudação fraterna a todos os angolanos e angolanas e a todos não angolanos que estejam nesta sala ou que fora dela neste momento nos acompanhem. A todos, muito boa tarde. A cerimónia do lançamento da Frente Patriótica Unida, aos 5 de outubro passado, forçou o regime a precipitar-se e a envolver o sistema judicial na competição partidária, com a anulação do Congresso da UNITA. O lançamento da Frente Patriótica Unida foi um sucesso, porque veio demonstrar que, sob a bandeira do interesse nacional, é possível que patriotas de diferentes inspirações possam trabalhar juntos na edificação da pátria-mãe. Um caso insólito. Pela primeira vez na história do MPLA, um militante seu que anunciou há algumas semanas a intenção de se candidatar à presidência do partido no poder em Angola e ameaçou também impugnar o Congresso do Maioritário. Trata-se de António Venâncio, que junto do Tribunal Constitucional deu entrada da referida documentação em função dos bloqueios que disse ter sido vítima durante a campanha que o permitiria recolher as 2.000 assinaturas exigidas para a formalização da sua candidatura. Com a ausência total dos órgãos de comunicação social públicos, António Venâncio, em conferência de imprensa no dia em que terminou o prazo para a apresentação de candidaturas à liderança do MPLA, revelou, entre outros pontos, uma das saídas que os estatutos do MPLA lhe dava era a impugnação do Congresso que pretendia concorrer. Mas as perseguições e bloqueios que sofreu por parte de alguns militantes do partido dos camaradas levou-lhe a tomar essa decisão. O engenheiro de 66 anos afirmou ainda que registrou esses problemas porque a democracia no MPLA ainda é bebê e que isso é normal, mas afirmou que tinha uma estratégia diferente para o partido e o país. O político que pretendia ver o MPLA a retirar a democracia dos papéis e colocar em prática na realização do seu conclave, reiterou as denúncias feitas sobre os bloqueios que têm sido alvo na campanha de angariação das 2.000 assinaturas exigidas, com perseguições e intimidações aos seus delegados. António Venâncio chegou mesmo a acusar de forma categórica a imprensa pública de contribuir para incutir na mente dos militantes a tese de que deve haver uma só candidatura e que esta era a do presidente João Lourenço, tendo chamado a esse processo de monocandidatura. Adalberto Costa Júnior, que foi candidato único à liderança da UNITA, formalizou a 10 de novembro, no Complexo Vismo em Viena, a sua candidatura com a entrega das assinaturas exigidas pela organização do 13º Congresso Ordinário.
Numa breve intervenção, as centenas de militantes e simpatizantes presentes no Complexo Virgem em Viana, Adalberto Costa Júnior, que foi até outubro o líder da UNITA, destituído do cargo por imposição do Tribunal Constitucional, que anulou o Congresso de 2019, disse que o momento estava carregado de importância, sublinhando que o ato que acabou de fazer representa a sua total disponibilidade de servir o partido e, através deste, servir Angola. Depois de ver a sua liderança chumbada pelo Tribunal Constitucional, Adalberto Costa Júnior voltou a formalizar a sua candidatura à liderança do maior partido da oposição angolana, cuja eleição aconteceu no Congresso que se realizou de 2 a 4 de dezembro em Luanda. Entretanto, tal como na candidatura que o elegeu em 2019, Adalberto Costa Júnior estava ladeado de figuras de pesos da UNITA e membros do denominado Núcleo Forte do Partido dos Maninhos, que desta vez não foi diferente. Para desagrado dos seus detratores, que voltaram a recorrer ao Tribunal Constitucional com uma providência cautelar, Adalberto Costa Júnior acabaria por ser eleito presidente da UNITA com mais de 96% dos votos expressos e regressa ao cargo que exercia desde 2019 e de onde tinha sido retirado em outubro pelo Tribunal Constitucional com uma votação que não deixa dúvidas e uma expressão de unidade do partido. O ex-presidente José Eduardo dos Santos não chegou a participar no Congresso do MPLA realizado nos dias 9 e 11 de dezembro, do qual o Presidente da República e do partido que governa Angola acabou reeleito ao cargo que concorreu sozinho à sua própria sucessão. O ex-presidente José Eduardo dos Santos, segundo avançou o Clube Capa, foi abordado na sua residência no Miramar, aqui em Luanda, por uma delegação de bons ofícios constituída por entidades religiosas que se apresentou igualmente como mediadora para um possível encontro entre ele e o Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço. De acordo com a publicação, dos Santos declinou tanto o convite como um eventual encontro com seu antecessor antes do Congresso, prometendo, por outro lado, fazer uma comunicação pública para breve. Entretanto, antes mesmo do ano terminar, o Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, visitou o ex-presidente na sua casa no Miramar. O encontro foi descrito pela Presidência da República como um gesto dentro do espírito de celebração do Natal. De referir que João Lourenço chegou a falar pela primeira vez sobre o regresso do seu antecessor, José Eduardo dos Santos, ao país em declarações ao Financial Times num tom conciliador, garantindo que o regresso do ex-presidente era bom para o partido e para o país. E já a terminar o ano, faleceu na madrugada da última quarta-feira, 29 de dezembro, o jornalista Salgueiro Vicente. De acordo com os colegas de profissão que confirmaram o infortúnio a Camondenhos, ainda não são conhecidas as causas da morte do jornalista da Rádio Eclésia, sendo que Salgueiro Vicente trabalhou ainda na terça-feira, 28 de dezembro, de forma normal e que faleceu durante a noite, ou seja, ele dormiu e não acordou. Entretanto, as reações não se fizeram esperar. O presidente do Sindicato de Jornalistas, Luísa Rogério, presidente da Comissão da Carteira e Ética dos Jornalistas, também expressou o seu sentimento de pesar. Teixeira Cândido serviu-se das redes sociais para dar a conhecer a perda irreparável deste jovem jornalista. Entretanto, o Serviço de Investigação Criminal anunciou uma investigação médico-legal para apurar as causas da morte do jornalista da Rádio Eclésia. De referir que vários jornalistas, escritores, polícias e membros da sociedade civil também deixaram as suas mensagens nas redes sociais com maior realce no Facebook para expressarem a sua dor em relação à partida prematura de Salgueiro Vicente, o jovem jornalista da província do Ambo que criou a marca Num Cave para deixar os seus escritos sobre os mais variados temas da sociedade civil. Então, Márcia, estes foram os casos mais sonantes na sociedade angolana em 2021. Agradecemos imenso pela vossa atenção
votos de boas entradas para 2022 e que seja um ano de muitas bênçãos e realizações. É verdade, Diva, foram estes os factos que marcaram o início e o fim do ano de 2021, um ano que para muitos não foi fácil, para outros nem por isso. Porém, esperamos que o ano de 2022 traga muita saúde, prosperidade e tudo de bom para todos os angolanos. A equipa da Camunda News agradece. Até o próximo ano, 2022.